O Ceará é o berço da piscicultura brasileira. Foi a partir do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores do Departamento Nacional de Obras Contras Secas que o cultivo de peixes em cativeiro passou de projeto a produção em larga escala. A atividade alimenta milhares de famílias e movimenta a economia rural. O negócio é tão rentável que deixou de ser opção apenas para pequenos produtores. Grandes empreendedores estão de olho no mercado dos peixes. Quem pode encara o desafio sozinho. Outros se unem em associações e de pequenos passam a ser grandes. O segredo do sucesso é a busca constante por conhecimento. É o que você confere no programa Conhecer de hoje. Fazendo história, depois de criar e adaptar técnicas de piscicultura, Denox traça novos desafios. Superprodução. Ceará mantém liderança na produção de tilápia em cativeiro e há potencial para ir bem mais longe. Multiplicação de conhecimento. Centro de Pesquisa de Pentecoste capacita profissionais para desenvolver a piscicultura nordestina. Dos tanques para o mercado, produtores baianos percorrem o interior cearense para aprender as regras do mercado da tilápia. Capacitação, unidade para a formação de tecnólogos em aquicultura, promete profissionalizar piscicultores do Complexo Castanhão. O programa Conhecer está no ar. 25 mil toneladas por ano. Essa é a produção de tilápia no Ceará. O estado é líder nacional e domina com perfeição as técnicas de reprodução em cativeiro. Conquista baseada em décadas de estudos e pesquisas de campo, que começaram há cerca de 60 anos. Tempo suficiente para descobrir potenciais e fazer renascer em centenas de açudes, uma das atividades que acompanha o homem desde o início dos tempos. Novembro de 1932. O ministro José Américo de Almeida nomeia para a chefia da Comissão Técnica de Piscicultura do Nordeste um gaúcho chamado Rodolfo von Ehring. O Denox, Departamento Nacional de Obras Contras Secas, que à época já impulsionava um novo momento no semiárido brasileiro, com a construção de açudes, dava um passo a mais na história de mudanças dessa região. Além da água em abundância para matar a sede do sertanejo, alimentar a terra e o gado, seria necessário ensinar o nativo a buscar algo mais nos reservatórios que eram construídos para combater as estiagens. Surgiram então os centros de pesquisas em aquicultura. No Ceará, destaque para o posto de piscicultura de Lima Campos, em Icó, que começou a funcionar em julho de 1942 e que mais tarde seria rebatizado de Estação de Piscicultura Pedro de Azevedo. A estação é considerada a mãe da piscicultura no Denox, mas foi em Pentecoste, com outro centro de pesquisas, batizado com o nome do biólogo, zoólogo e pesquisador considerado o pai da piscicultura no Brasil, que as experiências com o cultivo do peixe em cativeiro ganharam força e credibilidade em todo o país. Começava ali, há cerca de 60 anos, uma nova era também nos estudos e pesquisas com diversas espécies de peixes, alguns comuns à região, outros vieram de muito longe. O Centro de Estudos Ictiológicos de Pentecoste marcava, assim, uma página na história da piscicultura no Brasil. Todas as importantes pessoas que trabalham com piscicultura no país passaram pelas mãos do Centro de Pentecoste, invariavelmente. Você vai ver isso lá no Ministério da Pesca, quando você chega lá, tem Felipe Matias, tem uma série de pessoas que estão lá, que apesar de serem profissionais da área, vieram buscar conhecimento no manejo propriamente dito, lá no Centro de Pentecostes. E nisso, a questão da hipofização, que foi desenvolvida pelo Denox lá no Centro de Pesquisa, a questão da manutenção das espécies autóctones locais, regionais. Hoje a gente não tem nenhuma espécie passando com o risco de extinção, graças a esse trabalho feito pela Estação de Piscicultura, que preserva essas espécies e faz com que ela chegue aos reservatórios fazendo a reposição com o peixamento. Esse é o princípio da vida. Os alevinos nadam nos tanques da Estação de Piscicultura de Pentecoste. São centenas, milhares. Um dos objetivos das estações é produzi-los em número suficiente para abastecer os açudes públicos em toda a região Nordeste. Um levantamento realizado pelo Denox mostra a quantidade de alevinos produzidos pelas estações de piscicultura no Ceará de 1999 a 2008.
Os dados foram obtidos a partir do trabalho realizado em 4 estações: a Valdemar Carneiro de França, em Amanari, Maranguape, a Pedro de Azevedo, em Lima Campos, Icó, a Osmar Fontinelli, em Sobral, e a Dr. Rui Simões de Menezes, no Complexo do Castanhão. Em 99, por exemplo, essas estações produziram 8.971.760 alevinos. 8.806.534 foram distribuídos em 617 açudes públicos. Em 2000, a produção aumentou: 10.382.744 alevinos. Nos anos seguintes houve uma queda, mas em 2005 veio o primeiro recorde na produção de alevinos no Ceará: 14.740.730 unidades. Quase toda a produção serviu para o peixamento de 389 açudes. Em 2008, último ano usado como referência na pesquisa, um novo recorde. Foram produzidos 26.232.575 alevinos. 24.415.345 unidades foram distribuídas em 665 açudes. De 2003 até 2008, a produção de pescado nos açudes públicos federais sob a responsabilidade do DENOX do Ceará chegou a 46.530 toneladas. A tilápia é, disparado, a espécie que mais cresceu nesse período. Se em 2003 a produção chegou a 1.347 toneladas, em 2008 esse número aumentou para 11.062 toneladas. E a cadeia produtiva da tilápia continua crescendo no Ceará. Hoje, segundo as últimas estatísticas feitas na estação Rodolfo von Hering, o estado produz e comercializa cerca de 25 mil toneladas de tilápia por ano, o que ainda é insuficiente para o mercado interno. Por isso, é preciso estudar mais, pesquisar mais, para expandir a produção desse pescado que veio para mudar a forma de se pensar e agir quando o assunto é piscicultura na região Nordeste. Mudanças que aconteceram ao longo do tempo, ao custo de muito trabalho e movidas por uma visão empreendedora. Ninguém pode negar que o que está acontecendo hoje tem um passado, tem um fundamento científico, tem um fundamento de pessoas que deram a vida por isso aqui. Pessoas que se largaram muitas vezes, como foi o caso do Rodolfo von Hering. Veio do Rio Grande do Sul para se socar aqui no Nordeste de 1932, que não era brincadeira, que além do mais estava debaixo de uma ditadura, né? Mas que pegou um ministro da época, que era paraibano, o Dr. Zé Américo de Almeida, e que trouxe esse cidadão para cá e formou uma equipe, e dessa equipe nasceram discípulos, e hoje eu sou um bisneto desse grupo. E meus colegas de DENOX dessa época agora somos bisnetos desse grupo. E estamos continuando com muito gosto, com muito prazer, o trabalho que eles começaram, que eles desenvolveram, e hoje a gente está vendo isso tomar conta da sociedade. O público, com certeza, não sabe quantas espécies de frango a gente come hoje. O tanto de frango que a gente come, a gente sabe. Mas quantas espécies? Praticamente só uma. Quantas espécies de boi? A gente come carne de boi? Praticamente 2 ou 3. Mas peixe, nós temos um sem número de opções. No próximo bloco, em busca de conhecimento, comitivas de empreendedores visitam o Ceará para aprender os segredos da criação de tilápia. Um dos maiores desafios é o mercado. Como garantir o escoamento da produção e o lucro? Já, já. O Centro de Pesquisa Rodolfo von Hering, no norte cearense, tem papel importante na piscicultura brasileira. O centro recebe comitivas de várias regiões do país que vêm ao Ceará em busca de aprendizado. E os conhecimentos repassados não são apenas sobre o manejo do pescado. Os alunos conhecem toda a cadeia produtiva, do projeto para iniciar o negócio até a venda do produto no mercado. São exercícios que exigem interesse, dedicação e, claro, empreendedorismo. A curiosidade e a vontade de fazer o novo trouxeram ao Ceará essa comitiva de técnicos e engenheiros de pesca. Adriano e os amigos vieram da Bahia para aprender na estação Rodolfo von Hering, em Pentecoste, no sertão cearense, as técnicas do cultivo da tilápia em cativeiro.
Essa não foi a primeira visita dos especialistas. Aqui, eles tiveram um contato inicial com o que até pouco tempo era considerado uma novidade. A tilápia não é muito comum no sul do Nordeste e foi através da estação de pesquisa de Pentecoste que Adriano viu a possibilidade de introduzir o pescado no mercado baiano. Há cerca de um ano, ele levou alevinos de tilápia e começou a produzir no Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Baixo Sul da Bahia. A piscicultura passou a ser uma alternativa para os produtores. Depois de 12 meses de produção, os resultados, segundo Adriano, já são satisfatórios. Mas falta um detalhe importante. Os baianos já aprenderam a produzir a tilápia em cativeiro, mas ainda precisam aprender a vender o produto. E esse é o objetivo de mais essa visita a Pentecoste. A gente vai ver o modelo dessa produção e essa venda do peixe vivo, na verdade, né? Então a gente quer fazer com que isso se torne, tanto o soteropolitano lá em Salvador, como na Bahia e talvez a nível do Brasil. Que isso aqui, essa ideia, realmente se espalhe e seja abrangente para que o cooperado traga o seu peixe, venda ele vive na cooperativa, dá espírito a uma cooperativa, não ter os funcionários ou colaboradores trabalhando lá sentado em birô. Então, a cooperativa é de peixe, mas o peixe está lá dentro d'água, não. Então, a gente está trazendo o produtor, o local que ele faz bem aquela produção da tilápia para cá, para dentro da sede da cooperativa dele. Então, ele está vendendo, está divulgando os produtos, está mostrando como é que é, da forma sustentável, feita toda essa produção, e esse é o nosso ideal. Se a produção da tilápia já não é novidade, então, além dos tanques, a comitiva baiana precisava visitar o comércio local, que, é claro, é movimentado em grande parte pela venda do pescado. Era isso que Adriano queria ver e, se possível, bem de perto. A venda de peixe vivo. Na rua principal, ele encontrou esse comerciante que vende tilápia viva. Aqui, o consumidor escolhe o peixe que é abatido na hora. O comerciante diz que os negócios cresceram depois que ele adotou esse tipo de comércio. A gente está vendendo hoje por mês 3.500 a 4.000 quilos por mês. Porque a gente tem concorrente aqui, vizinho, tudo, mas a gente está na média de 120 quilos por dia. Melhor do que antigamente? Melhor do que antigamente, com certeza. Hoje está bem aceitado o peixe, vem gente de todos os lugares de fora, todo canto vem comprar esse peixe. Olhos atentos e muitas perguntas. Em pouco tempo, uma constatação da comitiva. Ter um produto fresco na hora, que você possa ter mais saudabilidade, mais frescor no alimento, né? Muito interessante, muito bacana. Pesquisar adaptação, reprodução e comportamento de diferentes espécies de peixes e difundir tecnologia. Esses são alguns dos trabalhos realizados no dia a dia do Centro de Pesquisas Ictiológicas de Pentecoste. Mas a Estação de Piscicultura tem outras tarefas. Outro papel importante desempenhado pelo Centro de Pesquisa em Aquicultura do DENOX, aqui em Pentecoste, é exatamente a troca de experiências, o intercâmbio de informações, a transferência de conhecimento. Esse é um momento muito importante, vivido por alunos do curso de técnico em agropecuária, biologia, zootecnia e engenharia de pesca. Nós acompanhamos uma aula de campo no laboratório do Centro de Pesquisas Rodolfo von Ehring. Nesse mesmo espaço, dividindo o microscópio, estão alunos que vieram de muitas partes do Brasil. Juntos dividem também experiências. Igor veio do norte do país. Encarou 26 horas de viagem do Amazonas até o sertão do Ceará. Por lá, conheceu de perto espécies comuns àquela região, como o pirarucu, mas queria ampliar os conhecimentos sobre outras espécies, como, por exemplo, a nossa tilápia. Tendo uma área aqui para piscicultura e como eu faço parte dessa cadeia produtiva, eu vim aqui adquirir esse conhecimento mais na prática, já que a Universidade Federal Rural da Amazônia, ela dá embasamento teórico para a gente, mas não tem subsídio prático como o DENOX está oferecendo, entendeu? E é muito interessante, que vale a pena realmente toda essa viagem, todo esse esforço. Claro, a gente esbarra em dificuldade, mas a gente tem que superar isso. Rafael vai fazer justamente o contrário. A paixão dele é um peixe da bacia amazônica. O tambaqui, que é um peixe que tem muita viabilidade de cultivo, um peixe de excelente qualidade gastronômica, que juntamente com uma outra fonte proteica, oriunda com a espirulina, faz algum trabalho nessa área. Espirulina é uma microalga que tem sido bastante difundida, bastantes medicamentos têm sido desenvolvidos devido à alta qualidade proteica dessa alga. E vou tentar ver se é viável cultivar essas dois fontes proteicas conjuntamente.
Contribuir para a capacitação de estudantes. O laboratório do Centro de Pesquisas Rodolfo von Jhering há algum tempo abriu suas portas para jovens talentos e, por isso, se transformou numa referência nacional do ensino no setor de aquicultura. Como cada aluno tem suas experiências pessoais e essas experiências são combinadas aos conhecimentos de professores, mestres e doutores, a cadeia produtiva do peixe evolui. Se expande à medida que também cresce a sede por informações, novas formas de cultivo, novas tecnologias. Desde o início dos trabalhos, que o DENOX faz esse trabalho de capacitação, tanto oferecendo os estágios, como cursos de capacitação, não só aqui no Centro de Pesquisas, mas também nas comunidades e, além disso, as parcerias com as universidades nos trabalhos aqui que eles desenvolvem na dissertações de graduação, monografias de mestrado e teses de doutorado também, nas universidades do Nordeste e do Norte principalmente. No próximo bloco, a produção de peixes no maior açude para múltiplos usos do país. Piscicultores do Castanhão se unem em associações e ampliam os negócios. Do peixe in natura para a tilápia processada. Aguarde! Três associações, uma cooperativa e 600 famílias trabalhando. Resultado, 30 mil novos alevinos de tilápia todos os meses nos projetos de piscicultura do açude Castanhão, no Vale Jaguaribano cearense. E eles vêm de perto, são comprados da estação Rui Simões de Menezes, que fica no próprio açude e garante alevinos de tilápia para dezenas de reservatórios cearenses. Com a matéria-prima nas mãos, os piscicultores multiplicam os tanques-rede e os destinos do pescado. Alguns vendem in natura, outros apostam no beneficiamento. A tilápia processada vira filé, bolinha, hambúrguer e diversos outros produtos. É o aproveitamento da água no maior açude para múltiplos usos do país. O maior açude público do Ceará, o Castanhão, com seus 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, também abriga uma das mais recentes estações de piscicultura do estado. A estação Rui Simões de Menezes começou a operar a partir de 2005. O nome é uma homenagem a um dos mais destacados profissionais da agronomia no país, que ingressou no DENOX em 1937 e fez história no órgão, no qual chegou a ocupar a direção da Divisão de Pesca e Piscicultura entre 1961 e 1964. A estação gera algo em torno de 1.200.000 alevinos por mês. Por isso, é considerada a maior produtora de alevinos do Ceará. A proposta é aumentar a produção. Hoje a gente está abastecendo 32 açudes públicos do DENOX. Por exemplo, o açude Castanhão, que é um dos maiores, a gente está abastecendo na faixa de 800.000 alevinos por mês. E no total de alevinos que a gente está distribuindo nos açudes públicos, de 12 milhões ao ano. E queremos aumentar nossa meta para 25 milhões, com total capacidade para abastecer esses açudes. Os alevinos gerados nesses tanques são distribuídos nos açudes públicos de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Além do Castanhão, são povoados os açudes do Banaboiú, Santo Antônio de Russas, Riacho do Sangue, em Solonópole, e Ema, no município de Iracema, dentre muitos outros. Como acontece nas estações de Pentecoste, Sobral, Amanari, Tauá e Lima Campos, aqui a tilápia também é reproduzida pelo meio natural. O manejo é feito em etapas. Na primeira, acontece o acasalamento dos reprodutores matrizes, processo que demora cerca de 15 dias. Também nessa etapa, acontece a eclosão das larvas e a coleta pós-larvas. O crescimento para chegar de 1 a 2 gramas acontece na segunda etapa. É preciso esperar de 28 a 30 dias.
Somente no Complexo do Castanhão existem cerca de 600 famílias trabalhando com tanques-rede em 3 associações e uma cooperativa que compram aproximadamente 30 mil alevinos por mês. A estação é, portanto, a fonte de produção para esses piscicultores, que hoje se dividem na arte de criar tilápia nas gaiolas e vendê-la in natura e trabalhar no beneficiamento do peixe, como é o caso dessas pessoas que, em 2005, fundaram a Associação dos Produtores e Processadores de Jaguaribara Lages. Aqui eles fazem todo o processo de limpeza da tilápia até a filetagem do peixe. O trabalho em união proporciona uma rapidez enorme no beneficiamento. Os processadores produzem quase 1 tonelada de filé de tilápia por dia. José Evanilson é o mais antigo da turma. Aqui eu cheguei desde o início, de dezembro de 2005. Começou uns cursos, né, através do Produzir, o programa do governo federal. Desde 2005 que eu comecei aqui. Antes você fazia o quê? Antes nada, eu era desempregado. Estava parado? Estava. O que mudou na tua vida depois que você entrou aqui na associação? Mudou muito, aprendi muita coisa nova, né? Um serviço bom. É claro que todos os produtores e processadores que trabalham na usina de beneficiamento queriam ter a mesma experiência do Evanilson. Ericleide, por exemplo, tem apenas 19 anos e começou a trabalhar na usina meio que por acaso. O irmão meu precisou se afastar, eu entrei na vaga dele. Ele já fazia parte antes? Fazia, isso. E como foi que você aprendeu a lidar com peixe? Vi que o povo fazendo, aí eu comecei a fazer e aprendi. Mas a jovem reconhece que precisa de mais conhecimento na área. Gostaria de fazer alguns cursos de aperfeiçoamento. Era bom, porque todo mundo tem que ter, né? Alguns têm, outros não têm. Aí também é assim, porque eu também não estou com muito tempo, né? E só teve mais antigamente na hora que eles começaram. Que curso você gostaria de fazer para aprender um pouquinho mais sobre o peixe? Um curso de filetagem, alguma coisa assim. Mas uma boa notícia para Ericleide e todos os outros trabalhadores da cadeia produtiva da tilápia no Complexo do Castanhão é que uma antiga ideia está prestes a se tornar realidade. Depois de contribuir para alavancar a produção de peixe em cativeiro aqui no estado, os tanques do Centro de Produção do Açude Castanhão podem contribuir também para ampliar os conhecimentos nessa área. Uma ideia do Denox é instalar uma unidade de capacitação nesse local para os piscicultores. A Direção de Desenvolvimento Tecnológico do Denox deverá implantar na área do Complexo do Castanhão, em parceria com o Governo do Estado e com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma unidade de capacitação para a formação de tecnólogos em aquicultura. A gente tinha uma estrutura subutilizada no Castanhão, em razão de inúmeras remodelagens que foram feitas em razão da mudança de legislação, de inserção de novas legislações, como foi o caso da Lei da ANA, como foi o caso da própria legislação que regulamentou a criação do Ministério da Pesca. E aí a gente ficou com uma massa de bens lá, esperando regulação, e hoje chegou a hora e a oportunidade da gente botar ele para funcionar. Nós tínhamos essa massa de bens, o Estado sinalizava através do Agropolos e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário as condições necessárias para a gente botar isso para funcionar, e faltava um polo, que seria o polo de disseminação de tecnologia. Temos discutido, hoje o projeto já está bem adiantado, está na fase em que os nossos técnicos, junto com os técnicos do IFCE e os técnicos do Governo do Estado, através do Instituto Agropolos, estão fazendo essa modelagem, e deve ser um curso de capacitação que vai desde a produção de alevinos até a tecnologia de pescado, passando pela produção. A ideia é reforçar o beneficiamento da tilápia e a inserção dos seus produtos agregados no mercado. Essa parte da filetagem com a chamada manga, essa parte da bolinha de peixe, tecnologia do alimento em si ainda vem pouco disseminada. E a gente vê nessa condição necessária essa capacitação desse material humano que hoje está lá dentro do Castanhão, o primeiro parque aquícola regulamentado, com importância fundamental para isso, que a gente veja com que ela chegue na sociedade com mais força, com mais inflexão, para que a gente possa disseminar o pescado como um todo. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.
matou meu filho covardemente. A gente quer que o policial que fez isso seja afastado do cargo, né? E a gente vai entrar com processo contra o Estado, para que o Estado apare as 2 crianças e a minha irmã também. Porque ela não pode ficar desamparada. Ela tem 2 filhos, o Flail tá as mãos e os pés dela. E não pode ficar assim. Esse policial tirou um cidadão. Não foi nenhum marginal. Esse não é o primeiro caso de abordagem desastrosa do Ronda do Quarteirão. No ano passado, o adolescente Bruce Christian de Oliveira Souza foi assassinado pelo policial Yuri da Silveira. O crime aconteceu na esquina da Avenida Desembargador Moreira, com a rua Benite Carvalho, quando o menino vinha da garupa de uma moto com o pai.